Amores, chegando para o nosso consultório, bem-vindos, venham para cá, portas abertas, você fica aqui, eu também fico na sua boa companhia, muito obrigada por estar aqui com a gente sempre. E você que está chegando agora, esse é o Consultório de Família, aqui a gente fala de tudo que é desse universo das nossas relações, também das nossas emoções. E hoje nós vamos falar sobre qual é a parte que a personalidade de cada um de nós ocupa no relacionamento. O que será que impacta? Como é que a gente tem expectativa da mudança do outro quando nós mesmos, muitas vezes, nem gerenciamos muito bem ou conhecemos muito bem a nossa própria personalidade, quem de fato nós somos, o que estamos entregando nesta relação? Você sabe, ouvi assim, exatamente ontem, quando o meu convidado me dizia assim, Darleide, já percebeu o quanto nós nos esforçamos para que a relação com outras pessoas lá fora dê certo? E muitas vezes fazemos o mesmo esforço dentro de casa, nas nossas relações mais próximas? Boa pergunta, não? Então, eu quero a tua participação mais uma vez no programa de hoje. É muito fácil, você pode interagir com a gente, contar a sua história, fazer a sua pergunta. Aproveite, estamos ao vivo. Faz a sua pergunta usando o nosso WhatsApp. Anota aí e já chama a gente pelo WhatsApp do programa. O DDD é 12, o número 98315-0270, 98315-0270. Manda para cá o que você pensa sobre qual o impacto da sua personalidade sobre o seu casamento, a sua relação. Me conta aqui o que você tem aprendido ao longo do tempo, que história você me conta. Quero ler aqui o seu recado, ler a sua mensagem, quero fazer o programa com você. Combinado assim? Bom, meus convidados de hoje, casal, já esteve comigo, mas faz tempo. Longos verões se passaram, longos invernos também e outras primaveras, enfim, eles estão comigo hoje de volta. Aquele que é conselheiro, é doutor em aconselhamento, é teólogo também, um grande trabalho feito ao longo de anos e anos com famílias, casais. E ele está aqui comigo, Edemar Lamarques, bem-vindo. Prazer, Darleide. Sempre muito bom estar aqui. Tudo bom? Aliás, o seu programa tem uma resposta muito boa na realidade das pessoas. Que lindo, obrigada, viu? Então, obrigada por ter vindo contribuir com a gente. Aquela agenda continua impossível de atender mais pessoas? Continua impossível. Lotada, é uma pena. Pensa num homem que tem trabalhado muito e tem ajudado tantas famílias. Obrigada, muito viu? Bom. Acompanhado da sua linda Yara Lamarques. Bem-vinda! Obrigada. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Ela diz, Darleide, não me pergunta muito, eu quero ficar aqui no canto. Nada, ela é ótima, ela é palestrante, é escritora, é conselheira, ela é maravilhosa. Bom receber você aqui, viu? Obrigada. Acompanhada da sua mamãe que está ali assistindo. Olha o sorriso dela, que linda! Beijo, princesa. Vamos que vamos, então, Edemar e Yara. Qual é a importância, o impacto da personalidade? Aí eu quero que você nos faça entender melhor o que seria a personalidade, de que princípio a gente parte entendendo a personalidade e como isso se aplica às nossas relações. Então, a personalidade é a parte que nós conhecemos do outro. É o que nós vemos, é o que nós ouvimos e sentimos. Necessariamente, a personalidade de uma pessoa não revela quem ela é de fato. Quem tem relações ocasionais com alguém vai ter a visão que essa pessoa revela, que é a sua personalidade. Mas quem ela é no caráter só descobrirá quem convive com ela. O caráter é a parte moral da pessoa, é quem ela é na essência. Então, às vezes, uma pessoa que tem encontros ocasionais, fortuitos, ela dá uma impressão maravilhosa. Aliás, são os namorados, né? Os namorados são assim. A parte que as pessoas veem do namorado é a parte melhor, porque a pessoa faz o melhor de si, se esforça muito. E eu sempre digo, às vezes eu tenho que trabalhar com casais que vêm de casamentos desfeitos, né? Sim. São os ex-casados, casados. Então eu falei, se perguntou para a ex-esposa do seu marido quem ele era, Nossa. Ah, não, mas ela falava muito mal dele. Então, essa é a parte que ela viu, que você não viu. Não é? Eventualmente tem exageros, mas a experiência de quem convive o tempo todo vai além do que aparece no visual externo, né? E Edemar, de vez em quando, Yara, também aparece assim, estou me relacionando com alguém, Darleide, e ele já está no segundo, já passou por 2 casamentos, mas ele disse que as mulheres eram muito difíceis e que foi muito difícil por causa delas. E eu fico assim, gente, quanta inocência, quer mesmo se
se enganar. Não é possível É verdade. que você veja alguém que passou por 2 casamentos e as 2 pessoas foi quem erraram. Eu não tenho parte com isso, eu tão bonzinho, né? Enfim. E na relação afetiva de qualquer pessoa, tanto do lado do homem como do lado da mulher, o melhor de todos é o amante, porque ele quer conquistar. Não é? Ele dá o melhor de si. O que ele está fazendo? Esforço. Essa é a ideia. Só que se levar para casa, aí não precisa esforço. Já é sua, já é seu e acabou. O namoro é a mesma coisa. Então, as pessoas pensam que o outro mentiu para si, o marido ou a esposa, né? Ex-namorado. No caso, o namorado mentiu para ela ou a namorada mentiu. Não, não é que mentiu. É que ele se esforçou mais. Aí, quando casa, relaxa. E o que aparece ali? Aparece não só aquilo que foi visto por fora, que é a nossa personalidade, mas a essência da pessoa. E na essência da pessoa, necessariamente, não devemos chamar que essa pessoa é desonesta, ou faz aquilo por maldade. Mas sim que a individualidade das pessoas faz com que as perspectivas sejam diferentes. Então, eu estou vendo a mesma coisa que você de um modo diferente. Quando eu dou a minha opinião, provavelmente já está certo em mim que aquela é a melhor opinião. E você tem a mesma ideia. Quando 2 pessoas procuram fazer com que o outro se convença do que ela crê ou pensa, ela começou pelo caminho errado. Porque o outro vai procurar fazer a mesma coisa. E vamos supor que alguém não queira isso. E aí vem um perigo maior, que é aquela pessoa que se cala, rejeita a opinião aqui, não demonstra aqui, e vai cansando por ser sufocada, seja o homem ou a mulher, pela personalidade do outro. Ela se anula. E essa pessoa não é agradável para quem está perto. Olha só, quero dar aquela sugestão que eu dou para fazer você agir logo no começo do programa. Vai lá pegar o teu bloco de anotações. Pega papel e caneta, ou mesmo no bloco de anotações aí do teu smartphone, porque assim, esse homem fala e vai saindo pérolas. E aí você pode, oi, como é que foi? Espera aí, deixa eu anotar. Anota, mesmo que seja rabiscando, porque vai saindo pérolas e vai nascendo ideias aí a partir daquilo que é entregue para você. Pensa, pratica e você vai ver o resultado muito bom. Ele falou aí esforço, e aí eu venho para você, Yara. Quantos anos de casados vocês têm? 46. 46 anos. Meu Deus, uma vida. Quase a minha idade, gente. Coisa linda. E aí, meus amores, ele está falando de esforço. Com 46 anos de esforço, ainda é necessário, 46 anos de casados, ainda é necessário esforço? Sempre é necessário esforço. É mesmo, Sempre. Yara? Não dá para relaxar? Não dá para relaxar. Sabe por quê? Nós somos diferentes, muito diferentes. A vida inteira, né? A vida inteira. É. Eu sou de um jeito, ele é de outro. E nós somos assim... Sol e lua. Sol e lua. Muito diferentes. Eu sou agitada, sou rápida. Ele não faz nada sem planejar, assim, sem... Né? Eu já sou... Vai rápido e vamos... Falo rápido demais. Exato. E me esforço para falar devagar, porque, né? Senão ninguém me entende. Neste momento, você então está esforçando. Muito esforçando. Porque eu deixei uma vez um recado na máquina, no telefone. Quando eu cheguei em casa, eu não entendi o que eu falei. E ele entendeu. E eu é que expliquei para ela o que ela tinha mandado. Eu não acredito. Eu já gente. estava acostumado. Não acredito, que maravilha. Então, assim, a maneira de fazer as coisas, a maneira é totalmente diferente, né? E hoje em dia, o que mudou com 46 anos? É que, às vezes, no começo do nosso casamento, eu olhava coisas que ele fazia e eu não me conformava. Porque era o oposto do que eu faria. E para mim, eu estava certa. Sempre a gente está certa, né? Ele estava certo, eu estava certa. E hoje em dia, quando eu olho uma coisa que ele faz que eu não faria, eu falo, que maravilha. Dou risada, às vezes, algumas coisas. Porque eu falo, né? Nunca vai mudar. A gente já mudou muito. Sim. Mas tem coisas que não mudam. Então, você tem que aceitar e falar, isso é normal, é tão bom. E não é uma aceitação. Enriquece. Isso, não é uma aceitação assim, ai, tô por aqui, mas não vou falar nada porque eu tenho que aceitar. É assim, é sorrir e dizer assim, ele é muito diferente de mim. Gente, olha, eu não aguento esse marido. Mas a maioria das coisas, eu precisava disso. Precisava. Senão, acho que eu já tinha explodido, entendeu? Você também, obviamente, vai dizer desse esforço, 46 anos de casados também. Com absoluta certeza. A Yara é uma pessoa, já contei outras vezes, a Yara é esquecida. E ela não é que ela esquece, ela é esquecida. É diferente. Não é de vez em quando. Não, eu esqueço. Eu não sou perfeito. Mas ela é esquecida. Então, fala, poxa, coitada, isso é uma luta grande, então eu tenho que correr atrás e compensar. Então, eu ajudo aqui, ajudo lá e não falo nada.
E com o tempo ela acha que melhorou. E melhorou mesmo. Ai, que Não, lindo. melhorou Tá vendo? mesmo. Acabou comigo. Maravilhoso. Ela melhorou mesmo, mas ela pensa melhor do que melhorou. Então, quer dizer, como é que você vai criticar ou condenar uma pessoa que tem uma característica que recebeu por tendência, por herança? Ela não escolheu isso. Agora, ela melhorou. Por exemplo, ela usa uma série de técnicas para se proteger dessa característica. Ela vai se protegendo. E eu faço outras. Por exemplo, ela deixou o celular numa mesa escura. O celular é escuro. Eu já corro e põe numa parte clara, que daí ela passando enxerga. Porque ela ganhou dos filhos um presente que é clicar no reloginho para achar, mas passa o dia aquele apitinho. Eu, às vezes, lá escutar, falei, ela está procurando. Ela falou, mas ele tem uma tendência, esse telefone, de ficar longe de mim. Tá. Assim, é maravilhoso a gente estar com um casal que tem 46 anos, 50 anos de casados, porque tem aquelas curiosidades nossas, assim, que tem... Eu já tenho 30 anos de casado, também não sou menininha, acho esse tempo maravilhoso, né, de casados, 30 anos. Mas aos 46 anos, vocês, com toda sabedoria, com todo o esforço que fazem, o que ainda causa alguma intriguinha assim, ai, chateei? Tem isso ou não? Isso, por causa desse esforço, já ficou melhor? Tem, ainda tem. É. Tem. E aí é um ponto importante. Eu Isso. quero que a Yara fale primeiro o que ela acha. Eu estou tentando lembrar. A última vez, nem lembro. Não é assim, tem algumas coisas que me Demora irritam, mesmo. mas eu... Essa que é a parte legal, demora mesmo. Demora mesmo. Lindo. E eu vou explicar por que demora. Esse é um segredinho muito legal que os meus clientes têm praticado e tem sido uma bênção, que é a seguinte. Uma das condições que eu coloco para ajudar pessoas, e eu acho que no seu programa a gente podia colocar essas mesmas condições para os nossos telespectadores. Vai lá, manda ver. Tem que ter força de vontade. Veja, uma pessoa sentou em frente à televisão dizendo, hoje eu vou aprender do programa Consultório de Família, eu quero mudar minha vida. Geralmente essa pessoa procura apoio para o que ela pensa. E ela ouvindo você e os seus convidados, ela vai fundamentar aquela ideia que ela tem, porque ela precisa provar que o outro, essa pessoa pode ser um homem ou uma mulher, precisa provar que o outro está errado. Então isso é uma tendência humana, isso não tem novidade nenhuma. Se alguém disser para você que tem esse problema, é comum de nós todos. Nós temos tendência para o mal por causa do pecado. Deus nos criou perfeito, após a desobediência, perdemos essa característica e adquirimos todos a tendência para o mal. Então, nasceu um bebezinho, ele nasceu com tendência para o mal. Só vai ser mudado, primeiro, pelos esforços de educação e carinho por parte dos pais e o esforço dele mesmo quando ele tiver o direito de escolha. Ponto. Então, agora essa criancinha tem 40 anos, está casada. E a completude do Espírito Santo, né? Com absoluta... Esse é o terceiro. É. Primeiro é força de vontade individual. Então, quem nos ouve tem que pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar o meu desempenho? Porque o meu desempenho com a Yara não faz mudanças nela, mas melhora a maneira como eu percebo as dificuldades que eu tenho com ela. Lindo. Quando reduz a minha dificuldade por eu compreendê-la, eu já não me estresso e nem tampouco exijo. Reduzo a minha expectativa. E a expectativa reduzida dá ao outro a condição de atender a minha necessidade mais rápido. Porque se eu tiver uma expectativa e ela não chegar lá, ainda que faça muita coisa boa, ela não vai atingir. Por exemplo, eu trouxe um lanchinho para nós, a gente fez uma viagem longa, 3 horas e pouco de viagem. Ela fez um lanchinho todo planejado, ela fez hoje o salgadinho que ela trouxe. Então, eu estava comendo extremamente saudável, planejado com todo o detalhe e carinho. Eu falei, você é demais. Falei, quem vive com você simplesmente tirou a sorte grande. Você, então, ainda diz essas coisas, essa validação é do dia a dia de vocês. Diz muito, diz mais do que eu. Eu me esforço que eu tenho que dizer um pouco mais. Eu reconheço. Mas o Edemar, ele faz isso, é um hábito dele te validar, te elogiar. Muito. Se você recebeu uma coisa boa, vamos pensar assim juntos, Darleide. Nós todos vamos pensar assim, quem está lá e quem está aqui. Eu nasci pecador e nasci com tendência para o mal. Ok. Então, com quem eu casar ou com quem eu tiver como filho, vamos pegar a família no pacote, vai ter tendência para o mal. Então, o que esse indivíduo, filho, esposo ou marido, o que esse indivíduo fizer de bem é fruto de uma escolha e força de vontade. Então, isso eu bato palmas, porque o mal, ele vem sozinho. O mal do seu caráter, o mal da sua natureza, ele não sai sozinho. Vamos gravar bem isso aqui. Isso é um princípio. O mal da sua natureza, da minha e da Yara, não sai sozinho. Só sai mediante esforço. Ok. O bem que eu adquiro por esforço não fica sozinho. Sai naturalmente.
Eu só retenho se eu continuar me esforçando. Este é um princípio fundamental. Eu não vou ter no meu marido, na minha esposa, alguém fazendo a mesma coisa certinha, naturalmente. Tudo que ele fizer certinho, tudo que ela fizer foi fruto de um esforço, de uma consciente vontade. E aí vem o terceiro, confiança no poder de Deus, que é diferente de crer em Deus, Arlete. Eu corrijo sempre os meus clientes, é diferente de crer em Deus. Certo. Confiar em Deus é você exercer ou executar uma tarefa contrária à sua natureza, porque você tem certeza que é o melhor e Deus apoia aquilo que Ele sugere que você faça. Ele não te dá provas maiores do que pode suportar. E Ele te dá forças na execução daquela prova que Ele colocou para você. Por isso que a Yara disse, estarmos juntos, ela disse, eu a fiz crescer. E ela me fez crescer. Porque coisas que a Yara tem, eu não tenho. Eu tive que adquirir com ela. Jesus me disse, amigão, estou te dando uma chance. Eu pus alguém que tem uma coisa que você não tem. Corre, você não vai acompanhá-la, mas vai atrás. Eu não vou ser ela, nunca. Eu não vou ser igual a ela, Darlede. Então, enquanto eu não sou igual a minha esposa, meu marido, eu tento provar que eu sou melhor em outra coisa. E a gente começa a competir. Meu Deus, competir é a pior coisa que você pode fazer no casamento. Como é que eu posso provar que ela está errada? Eu tenho que provar que ela tem uma dificuldade. Porque daí ela entende e fala, ele entende que eu tenho essa dificuldade. Eu posso contar com a ajuda dele. Agora, eu digo que ela está errada, falando com ele, eu não vou falar, porque eu já sei a opinião dele, eu estou errada. Então, para uma pessoa que pensa de mim que eu estou errado, eu não quero ajuda. Como é que vai acontecer essa cooperação? Vai existir competição. Duas palavras parecidas, mas totalmente opostas. E sabe uma coisa que eu acho assim, que é muito séria? Às vezes, ele faz uma coisa, a gente já se conhece muito, né? Só de olhar um para o outro, você sabe que está pensando assim, né? Mas quando fala uma coisa que eu às vezes não gosto, eu não falo nada. E, às vezes, pela minha fisionomia, ele vê que eu reprovei. Então, isso eu acho sério. Às vezes, você não fala, mas você faz assim, né? Você faz uma cara, sei lá, que você demonstra que você não aprovou. E ele isso percebe. é grave. É tão grave quanto você brigar, falar. Então, a gente É a linguagem não verbal, né? Exato. A gente precisa se cuidar com isso, porque às vezes a gente demonstra, né? Ai, gente, vamos pedir para eles voltarem toda semana? Manda aí, assim, volta, casal Lamarques, volta toda semana, vem ensinar essas coisas bonitas pra gente. Vocês estão acompanhando aqui o consultório de família, querem interagir? Quer mandar aqui pra gente jogar na tela o que você está pensando aqui, quer perguntar para eles também? Aproveita, hein? 983-15-0270, 983-15-0270. Eu não sei por que vocês foram morar 3 horas longe da gente, porque está aqui do lado, não era? Procuramos aqui. Procuramos. Nós começamos procurando no Vale Mas não do deu Paraíba. certo ainda. Não achamos, Arlete. vou ter que Jesus te mandou a gente buscar. para lá. Produção, assim que tiver comentário aí, já joga pra gente. Vamos continuar, então, em questão de relacionamento, personalidade. Que aula até agora, que bom entender isso que você traz, essa equação matemática, né? Você traz uma equação pra gente. Eu estava dizendo para ela, a pessoa tem que escutar algo e dizer assim, interessante, é isso mesmo. Como é que eu faço? E nós temos a responsabilidade de dizer como se faz. Vamos pegar percepção, por exemplo. Percepção é uma palavra-chave. Como é que eu percebo a Yara? Eu percebo a partir das minhas características naturais. Como é que a Yara me percebe? A partir das suas características naturais. Ok, se é natural, nada vai ser igual a mim, porque ela é diferente de mim, se eu não tinha casado com ela. Se é natural, ela será diferente e nada em mim será igual a ela. Só poderei vê-la de modo diferente, agora a palavra-chave, se eu quiser. Querer é uma palavra que está ligada à vontade. Desejar é uma palavra que está ligada à natureza. Então, eu desejo meter a mão na sua cara. Desculpe, se você me deixou nervoso, isso é um desejo, isso não é a vontade. Mas a minha vontade cristã transformada diz, não faz isso, não faz isso. Talvez ela não tenha querido, talvez ela não tenha percebido, talvez ela não veja como você vê. Esta conversa é eu comigo. E daí eu digo, acho que não mesmo. Então, repete para mim, por que você fez isso? Aí você repete. Quando você dá a sua perspectiva, o que você estava vendo, o que você estava pensando e, às vezes, já sentindo. Aí eu entendo. Falo, então, nesse caso, mudando de lugar, se eu estivesse como você, eu teria feito a mesma coisa, mas jamais imaginei que você pensasse uma coisa dessas a meu respeito, ou do que eu fiz. Mas se você sentiu, olha que lindo isso aqui, se você sentiu desse jeito, me perdoe. Eu estou me pedindo perdão pelo que eu fiz o outro sentir. E o que fez? A minha perspectiva, a minha maneira de ser.
Eu peço perdão porque a minha maneira de ser incomodou o outro. Isso é admissão de diferença. Isso não é se tornar pior. Jesus diz que a humildade precede a honra. Quando eu admito a minha dificuldade de fazer você entender, eu dou a chance de você me receber e dizer, tá bom, então vai. Agora, tá bom, eu te perdoo, repete aí. Ou então faz de novo. Daí eu faço diferente. Porque agora eu sei a sua perspectiva. Olha que coisa fantástica. É lindo. A perspectiva é aprendida. Eu tenho a minha, ela tem a dela. E eu considero assim, o centro do evangelho, quando Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que Jesus diz? Olha, aprenda, porque eu sei que você não é. Exato, eu sei que você não tem. Perfeito. Aprenda comigo. E o que Jesus diz para aprender com ele? O que a gente não é. Isso. A gente não é humilde. A gente não é humilde. Ponto. Então, por isso que numa relação a gente quer combater, a gente quer dizer, a gente quer falar. Então, falta essa humildade. Aprendei de mim que sou manso, mansidão. A gente não é manso. Ai, fulano é tão calminho, tão tranquilo. Às vezes é um furacão aqui dentro. Ai, ele é tão meigo. Às vezes não é nada daquilo, menino. Tem interação aí no vídeo? Vamos lá, vamos saber o que você está dizendo pra gente. A Cristiana, tenho 21 anos de casada, com 9 de namoro. São 30 anos de convivência. Meu esposo está envelhecendo mais que eu e estamos em tempos diferentes. O que fazer? Como assim, amiga? Obrigada, Cristiana. O que você pegou dali? Olha que interessante isso aí. Você sabe que o envelhecimento da pessoa não tem que ver com a idade só. É o modo de pensar. Preocupação, tensão, Não estresse. só isso, há pessoas que percebem o negativo antes de pensarem. Já que estávamos falando de percepção, né? E ao perceber o negativo, esse tem influência sobre ela. Eu gostaria de ajudá-la a perceber o esposo. Que legal. Cristiana, você vai perceber o seu esposo. Aqui eu vou dar um recadinho para você. Vai lá. Que é o seguinte. Se o meu esposo, ou a minha esposa, meu cônjuge tem uma dificuldade X natural, eu não só preciso oferecer a minha compreensão, tipo, eu entendo a sua dificuldade. Eu não estou nela, mas eu entendo a sua dificuldade. O que eu estou entendendo? Estou entendendo que é natural, só isso. Eu não sei como é que funciona, porque eu não sou pessimista, por exemplo, mas eu estou entendendo a sua dificuldade porque ela é natural. E eu crio, provavelmente essa pessoa não tem essa mesma Ela é tendência natural em você. Essa na dificuldade pessoa. é natural em você. Isso. Ok. Por mais que ela se esforce, com isso ela vai viver até a volta de Jesus. Então, quando eu atendi um homem com uma dificuldade seríssima de personalidade, eu mostrei para ele que isto não mudaria e que ele teria que se esforçar por, não agora, porque estava na crise do casamento, porque ele estava na crise. Sim. Eu falei, não, isso é só o começo, isso vai para o resto da sua vida. Eu falei, não me fala uma coisa dessa. Eu falei, então, você estava todo animado, pensando em trocar de mulher, o problema vai com você e vai até a eternidade. Então, quando encostar na eternidade, aí num abrir e fechar de olhos, Jesus disse que vai transformar o mortal em imortal, o corruptível em incorruptível. Então, fica na cabeça, a dificuldade que o outro tem vai acompanhá-lo. Por exemplo, a Yara tem uma tendência pessimista. A minha é mais otimista. Então, no começo, eu tive que arrastá-la com correntes. Era pesada a bichinha. Puxava com correntes. Tudo ia dar errado, Yara. Para levar Vai para dar errado, frente. vai dar errado. Sempre penso, né? sim. Pode acontecer isso. Não, acho que não vai dar certo. Nós dois recebendo ligação de um filho que tem horário para chegar. Fala, mãe, eu vou chegar na sua casa 3 da tarde. Bom, deu 3 em ponto, não tocou a campainha no portão, qualquer coisa, a Yara já está pensando o que aconteceu. Quebrou o carro. E eu penso o seguinte, ele deve ter saído mais tarde, ele pegou tráfego no caminho, ele deve estar chegando agora, qualquer hora ele está chegando. Entendeu? Eu jogo para frente. Em algum momento você deve ter se irritado com essa característica dela. Muito. Em algum momento você deve ter se irritado. Especialmente quando eu estou querendo ter fé numa situação, confiança em Deus, e ela está minando a minha confiança. Eu falo, não, dentro de casa, não, você não vai fazer isso comigo. E em algum momento, eu imagino você e Yara dizendo assim, esse homem não entende, pode acontecer. Ele não vê o perigo. Ele me critica. Deixa eu falar, deixa eu pensar. Eu penso assim, deixa eu pôr pra fora. Ela já Não, me você chamou não de muito confiada. Eu falei, você é muito pode. Você confiada. confia demais. Mas Você é confia muito demais confiado. mesmo. Ele confia mesmo. Que legal. Você confia. Então, voltando para a Cristiana. Vamos lá. Obrigada, daqui a Ok. Então, o processo de envelhecimento não acompanha necessariamente apenas a idade. Aliás, principalmente ao envelhecimento mental. Por aquilo que você pensa de si, em primeiro lugar, sempre. Em primeiro lugar, o que você pensa de si. Em segundo lugar, o que você pensa da vida, o que a vida está te dando. Então, se você tiver 10 coisas boas e uma ruim, você fica pensando naquela ruim, porque você considerou a sua vida, projetou como sem falhas, e ela não existe. Ela é imperfeita, ponto.
Então, quando você projeta uma expectativa que ela não vai acontecer, não só ela te desanima, mas ela rouba, ela drena energia que você precisa para outras situações reais, porque esta é imaginária. Então, esta pessoa vai gastando neurônios, literalmente, é um gasto concreto, é um desgaste físico, mental e neural. Então, ela reduz realmente a sua capacidade de desenvolvimento. Duas coisas poderão ajudá-la, fora o papel da esposa, fora o papel da Cristiana. Ele ler boas leituras, de perspectiva positiva. Tanto, tem material bom sobre a Bíblia, a Casa Publicadora está lotada, escritores maravilhosos, a esperança é uma mensagem maravilhosa. Segundo ponto, que é mais grave, mais sério, mais importante, trabalhar o seu pensamento. Ele precisa trabalhar o pensamento dele. Espero que ele esteja me ouvindo. Se não estiver, ela vai ter que fazer esse trabalho, que é o seguinte: nada se sente sem pensar. Vamos gravar essa frase? Boa. Nada se sente sem pensar. O que acontece vamos pegar aqui nós dois para não pegar ninguém? Aí ela, no pensamento negativo, a primeira coisa que vem para ela, qual que é o pensamento? Negativo. Qual que é o meu? Positivo. Então, eu, para não ficar muito eufórico com uma coisa que exige mais preocupação e cuidado, eu me esforço para que esse pensamento não perdure, dizendo, é fácil, e às vezes não é fácil. Exato. Então, eu trabalho para ver a dificuldade que eu não viria naturalmente. Ok. E aí, Yara, veio o pensamento, não vai dar. Não, peraí, isso vem de mim. Se vem de mim, eu vou questionar. Então, eu ensino para as pessoas, e talvez a Cristiana seja muito ajudada, nunca questione o sentimento do outro. Mesmo falsa, vindo da sua própria tendência, ele está sentindo. Se ele está sentindo, para ele é real, não questione. Mas sempre questione o seu. Estou com raiva dela. Por que eu estou com raiva dela? Estou questionando. Por que eu estou com raiva dela? Será que ela fez uma coisa tão grande? E aí eu começo a reavaliar. Então, a abordagem dela positiva, não de condenar, eu não sei se ele tem um pensamento negativo, mas ela está dizendo para nós que ele tem um envelhecimento mais rápido, me faz perceber isso no meu trabalho. Então, ao ela perceber isso, atacá-lo, condená-lo, vai colocá-lo mais fundo nesse mesmo buraco que ele está cavando provavelmente. Mas se ela disser, não, pensa bem, eu acho que isso que você está falando tem sentido. Ou seja, eu vou primeiro ao encontro, não de encontro, mas ao encontro dizendo, realmente foi sério. Por exemplo, vou pegar esse caso aqui, né? O filho atrasar foi sério. Mas veja bem, será que nós não podíamos imaginar, pensar, nos esforçarmos para pensar e daí dizer que o tráfego está ruim, não sei o que mais. Então, eu começo a injetar na mente dele informações que ele não tem naturalmente e eu as tenho naturalmente. Isso não é uma virtude, isso é um dom. Então, eu devo para quem está perto de mim, eu devo para quem morar comigo, para dar isso aí para ele. Então, seria assim, como eu posso auxiliá-lo para intervir nesse processo de envelhecimento que, ao seu modo de pensar, parece que, ao seu modo de pensar, tem a ver com escolhas, tem a ver com decisões. Olha, eu acho que meu marido está muito pessimista, está muito para baixo, uma visão de mundo muito desanimado. Então, assim, como é que eu posso, então, animar esse homem, trazer esse mundo novo para ele, esperançoso para ele, em lugar de eu ocupar um lugar de crítica? Mas você está ficando velho, sabe? Cuidado para não ir para esse lugar e trazer ainda mais prejuízos para a relação de vocês. E aqui para nós, né, minha amiga? A gente envelhece mesmo, não interessa assim um mais, outro menos, interessa que estamos juntos e que se o outro está envelhecendo, que envelheça do seu lado, que envelheça com você, cuidando dele, amando e que essa sua percepção seja para ajudá-lo, mas não que seja uma crítica. Não estou dizendo que você fez, mas cuidado para não fazer disso alguma coisa, meu Deus, que coisa horrível, meu marido está ficando velho. Estamos ficando velhos e às vezes os mais novos vão antes, bate as botas antes dos mais velhinhos, viu? Se liga, é nada. Nós vamos para o intervalo, já estamos de volta no nosso consultório. Até já. Meus amores, vamos estudar a Bíblia e entender o que significa nascer de novo. Aí você pensa, nascer de novo, já sei. Pois tinha um moço chamado Nicodemos, que uma vez foi falar com Jesus, e ele era um doutor da lei, o homem mais sabido que eu. Não sei se era mais sabido que você, mas que eu, ele era muito mais sabido do conhecimento das Escrituras. Enfim, foi falar com Jesus,
uma certa hora lá, para não ser visto, para não se comprometer. Jesus disse para ele, Nicodemos, importa nascer de novo. Ele, nascer de novo? Como é que eu vou fazer isso? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Olha a perguntinha. Jesus quase disse para ele assim, não se faça de desentendido. Se fosse nordestino, ele teria dito, não se faça de besta, cabra. Mas Jesus, dizendo isso para Nicodemos, ele estava chamando a atenção daquele homem tão conhecedor das Escrituras do que significava mudança de vida, transformação de coração. Aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Nascer da água e do Espírito, lembra da palavra de Jesus? Pois é, como é nascer de novo? Como é nascer da água e do Espírito? Então eu tenho esse estudo aqui para você, aliás, essa é a 15ª lição sobre o novo nascimento e nós queremos enviar para você esse guia de estudo sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Como o Espírito Santo pode levar você a viver uma nova experiência, uma experiência transformadora, transcendental, de dentro para fora, para que você veja os impactos ou o impacto de toda a transformação nos seus relacionamentos, como estamos abordando no programa de hoje. E tão bem falou agora há pouco o doutor Edemar Lamarques. Então, continuando aqui o nosso investimento no teu bem-estar, no teu crescimento, para que você viva melhor em todos os sentidos e vendo os primeiros frutos diretamente na relação com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas à sua volta. Vamos estudar mais e pedir mais o Espírito Santo? Então tá, Espírito Santo, Deus dos bastidores, pode chegar às suas mãos de graça, não precisa pagar nada por isso. Você só me manda uma mensagem agora no nosso WhatsApp, que eu vou te passar agora, não é no WhatsApp do programa que eu já havia passado para você anteriormente, é outro WhatsApp que é o da Escola Bíblica. O DDD é o 12, o número é 98244-4449. 98244-4449. Você só diz assim, quero saber sobre o Espírito Santo, quero o curso Espírito Santo, quero o Espírito Santo, e nós já vamos enviar para você o modo de preencher o cadastro, vai chegar na tua casa, pelo correio, sem pagar nada por isso, tudo bem? Não chega boletinho, não chega pedidinho, nada, vai chegar o seu guia de estudo para você estudar junto com a sua Bíblia, combinado? 98244-4449. E aqui no programa nós estamos falando hoje qual o impacto da personalidade nos seus relacionamentos, enquanto a produção já prepara a primeira interação aí desse bloco, eu venho aqui para o meu casal convidado, o casal Lamarques, Yara Lamarques e Edemar Lamarques. Yara, estávamos aqui conversando, né, sobre o tema proposto de hoje e você me dizia sobre esforço ainda. Já tem interação, produção? Já volto aí, tá? Então você me falava daquele esforço, tal, de ser... E aí, num dado momento, você diz assim, ele valida mais, ele elogia mais, ele lembra mais do que eu. Mas não vou dizer isso para não chamar atenção e tal, tal, tal. Aí eu, não, você vai contar isso sim. De que um dia você decidiu ser mais beijoqueira, digamos assim. Me conta esse episódio do beijo. Eu fiz uma análise da minha vida, né? E falei assim, ele toda hora me beija e eu às vezes, né? E ele fala assim, você me beija menos, né? E eu falei assim, vou me esforçar nisso. Aí um dia eu acordei e fui do outro lado da cama, cheguei lá e dei um beijo nele. Falei, bom dia, e dei um beijo nele. Ele falou assim, levou um susto, falou assim, hoje é dia dos pais? Aí eu fiquei muito mal. Eu falei, nossa, eu tô mal mesmo. Eu só beijo no dia dos pais. Como diziam os meus pais, nas 4 festas do ano, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais. Aniversário. A partir desse dia agora, né, eu vou falar bom dia, eu falo, não, feliz Dia dos Pais, dou um beijo nele nossa, todo mas dia. cresceu, explodiu de beijos. Daí eu aprendi. Só que ela usa sempre o mesmo, fala assim, e hoje não é Dia dos Pais. Virou piadinha. Ou então domingo, agora ela deu um beijo e fala assim, feliz Dia dos Pais. É porque é difícil. Virou piadinha interna e eterna, né? Porque sabe, a dificuldade da gente, não sei se é, né, meu temperamento, o meu jeito, sei lá, e criação e tudo um pouco, mas a gente tem que se esforçar para aquilo, né, para ficar... Exato. Até que virou natural, agora você já é beijoqueira. Não tanto, mas estou me esforçando. Produção, joga no vídeo aí a interação para ver o que estão contando pra gente hoje. Você que enviou sua mensagem pelo 983-150270. E aí? Tá carregando a manivela, vai dar certo.
Mande a sua interação pra gente, conta aí a sua história. Vamos lá, Solange. Eita, menino, vou ver aqui. Sou casada há 14 anos, mas não consigo tomar decisões nem planejar nada junto com meu marido. Meus sonhos são meus e os dele são dele. Meu trabalho é meu trabalho e meu salário, meus, o dele, dele. Ele fica chateado porque sou descontrolada financeiramente, mas não gosto que ele fale isso, pois o dinheiro é meu. Não gosto de pedir as coisas para ele. Ao pedir para me levar ao trabalho, ele diz que vai gastar tempo, mas ele trabalha de forma autônoma. Sendo assim, não peço mais. Eu estou errada? Eita, Lamar. Esse aí tá difícil. Você tá aí. Deixa eu começar aqui com a Yara. Ela tá ali com uma carinha. Yara, você acha que ela perguntou objetivamente? A Yara é ótima. Será que eu estou errada? Tá errada? Eu acho que tem algumas coisas erradas aí, né? Não é só uma coisa errada, algumas erradas. Do começo, né? O que você destaca? Eu destaco, assim, o ganho seja de cada um, né? Isso eu acho uma coisa muito séria, porque nós, mesmo quando eu ganho trabalho, ganho meu, nós nos consultamos, né? Você acha que isso aqui precisa, não precisa? Não é porque é meu que eu considero meu, mas eu conheço... É nosso. É nosso, mas eu conheço muita gente que o meu é meu, o seu é seu. Isso já cria uma barreira. Eu tive uma colega na faculdade que eles dividiram as coisas em casa. Ela, a parte de higiene, sabonete, shampoo, perfume, ela que gastava. E a comida era ele. Quando eles brigavam, ele trancava a comida ou ela trancava os sabonetes. Verdade. De verdade. Ele tava De verdade. Isso aconteceu. Então, parece piada, mas é verdade. Então, eu acho que isso é uma coisa, né? Tem que haver uma... Então, mas nesta troca que eu e a Yara temos, existe algo que é muito importante que talvez ela não tenha percebido na relação dela com o esposo. Eu tenho o direito de dizer para a Yara quando algo é um gasto dispendioso, desnecessário. E ela tem o direito de dizer para mim. Quem abriu esse espaço para o outro dar opinião foi aquele que recebe a opinião. Por exemplo, se eu pergunto para ela, já estando na loja de carros, vamos pegar esse exemplo. Estou numa loja de carros comprando algo, um acessório para o carro. Eu pergunto para ela, eu tenho que estar aberto para ela dizer, não, querido, tem outras coisas mais importantes. E eu não sair de lá com aquela carinha desmontada, porque ela disse não, porque foi um acordo. Ela vai me ajudar a pensar naquele momento que eu não penso. E vice-versa. Eu também faço com ela. Quando os casais não se respeitam nisso, o que acontece? Aquele que quer ajudar o descontrolado torna-se um crítico, torna-se um tolhedor. Há pessoas que guardam o dinheiro para levar para o caixão. O caixão não comporta dinheiro. Mas tem o outro que gasta tudo que tem e nunca terão nas emergências. Então, para nós corrigirmos isso, eu quero que ela saiba do seguinte, Solange, né? O controle financeiro do seu marido, a despeito de vir de uma educação doméstica, vamos supor o pai ajudou, a mãe ajudou, não é possível ensinar esta característica de maneira acentuada como é a dele. Se ele tem essa característica, isso é um dom. Ele recebeu esse dom. Se ele usar como fruto do seu esforço, ele vai se colocar sobre você jactanciosamente, como ele tendo e você não tendo, ele cuidando e você não cuidando. Isso é um problema dele, que você precisa ajudá-lo aceitando. Se você usa o que ele oferece para te ajudar e diz, mas não desse jeito, aí ele vai parar para pensar. E diga esta informação para ele que está ouvindo agora. Isto é um dom, isto não é virtude. O seu dom de controle financeiro só será virtude quando ele me ajudar e não me condenar, nem me criticar. Do mesmo modo, a sua mão aberta, gasta com mais facilidade, eu posso dizer uma coisa boa para você, você vive mais a vida. Só que não vai ter nada para a morte, nem para o caixão, talvez. Mas vive mais a vida. Então, passe a sua referência para ele dizendo, querido, vamos fazer mais, vamos sair juntos. Não vamos sair para almoçar, vamos uma vez por mês, todo mundo junto, em família, comendo em algum lugar, só para ter uma alegria comemorativa. E eu te prometo que de hoje em diante faço isso. Me ajuda, por favor, que eu esqueço. Se você pedir me ajuda e você estiver aberta, e ele já instruído, que não vem condenando, mas vem alertando, eu creio que vocês vão formar uma sociedade que vai dar muito mais certo. Então, o que ele tem ajuda você na sua dificuldade. E o que você tem... Aqui estão duas personalidades cooperando entre si. Do jeito que vocês estão competindo entre si. Ele se destrói segurando o dinheiro, eu acho que não desfruta, não sei quem é ele, mas provavelmente não desfruta muito da vida. E você fala que é seu, mas na hora que se precisa mesmo... para algo que tem um pouquinho mais de dinheiro, você não tem. E eu sei que você não tem, porque eu lido com muita gente parecida com a situação sua. Não tem.
E agora não tem. E parece que tudo mais que ela descreve ali, ele não vai levá-la ao trabalho, diz que vai gastar tempo, pode já ser ressentimento. Veja, é fruto da relação não atrativa. A relação atrativa não vem natural. Ela é construída intencionalmente. Como é que um diferente pode atrair o outro? Como é que eles se atraíram? Porque eles gostavam do outro, que é a paixão, que não tem esforço nenhum, a paixão. E ela foi construída com a intenção, esforços para passear, esforço. Ah, ela não gostou. Uma vez eu fiz um comentário sobre uma cor de roupa dela, ela nunca mais usou. Eu nem condenei, ela só perguntou se gostou, eu falei, gostei, mas eu acho melhor, eu gosto mais, citei lá um outro. Ela falou para mim, só depois de casada. Eu nunca mais vi com aquele vestido, mas para mim não fazia falta aquele vestido. Mas eu não pedi para não tirar, eu não pedi para tirar. Mas depois de casada ela falou, eu não usei mais por causa da maneira como você me respondeu. Percebe? Ela se esforçou. Em vez de dizer, você está me criticando, não gosta do meu gosto. Não, ela falou, eu quero que o meu gosto seja do seu gosto. Ela pensou na cabeça dela, não falou para mim. Isso faz namorado e namorada. Por que esse povo casado não namora? Nós namoramos até hoje, meu povo. Eu chego nas portas dos auditórios, igrejas, onde eu falo, cumprimento, eu falo, namorado? Fala, não, nós somos casados. E porque casou, parou de namorar, eu já meto uma bronca em cima. Vai namorar, criatura. Namorar te ajuda, você se esforça mais e fica conquistando a vida inteira. Eu quero conquistar a vida inteira. Se não for por esforço, não vai conseguir. E eu acho assim muito legal. Primeiro que vocês dois têm experiência de trabalho mesmo, como profissão, como atuação, em unir famílias, em edificar famílias, em restaurar casamentos. É o trabalho específico do Edmar há quantos anos? 20? 39. 39 anos, né? Então, são pessoas que estão trabalhando e usando das mais diferentes ferramentas para auxiliar pessoas a entender os mistérios de uma relação, da entrega, do amor prático. Não é filosofia, porque eu acho. É prático, é sim, sim, não, não. Vamos lá, vamos resolver. Mas você sabe, Yara e Edmar, que nós vivemos hoje num mundo bem complicadinho. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui de esforço, esse final de semana mesmo eu ouvi uma moça me dizer assim, ela dirigiu a pergunta a mim, dizendo assim, Dalide, que história é essa que a gente tem que fazer para o marido, a gente tem que, inclusive, fazer sexo para o marido, porque o marido está afim. Esse pensamento meio combativo, sabe, de que, como assim esforço? Quem quiser gostar de mim, que goste de mim, quem quiser, sabe, tem uma coisa assim que aí você olha para os números de divórcio e diz assim, justifica, tá batendo, né, esse negócio. Eu faço o que eu quero, não tô afim, tô nem aí. Vocês estão falando de esforço, vocês estão falando de observação, do que o outro gosta, o que não gosta, de interação. Então, Yara, eu acho que tem muita confusão hoje do que significa esse esforço e esse cuidado em ser agradável para o outro. Então, é muito mais fácil ser desagradável. Tô nem aí, sou desagradável mesmo e tá tudo bem, né? Quem quiser que me engula. Não tem uma coisa assim da alma feminina meio pervertida? Uma moça chegou para mim e falou assim, eu quero viver minha vida. Ela quis fazer doutorado, nada contra estudo. Não, Deus Só que é o seguinte, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, estudava fim de semana, fazendo tese à noite, tinha um filhinho pequeno e o marido falando que não tinha condição daquele jeito. O filho ficava a semana inteira com a mãe e fim de semana às vezes também. E o marido acabou, né? Eu cheguei para ela e falei, por que você casou? Não, eu falei, por que você está fazendo isso? Porque para mim isso é prioridade. Eu falei, prioridade? Então você não devia ter casado. Porque você não vai se anular inteira. Mas você tem que selecionar o que é prioridade, o que você vai fazer. Naquele momento, né? Você faz sua vida inteira? Então, tem coisas que, o que é melhor? Você quer ser feliz ou você quer... Com o negócio do movimento feminista, Dalide, nada contra, é bom, as mulheres estudaram, foram à luta, Claro. tal, beleza. Só que partir para o outro lado, entendeu? Você sabe que nesse momento, algumas disseram assim, é por causa dos feministas que vocês estão aí falando agora. Mentira, mas depois a gente conversa. Então, cor de roupa, né? Uma pessoa falou para mim, não, o meu marido não suporta roxo, era roxo. E eu amo roxo. Eu uso mesmo. E a minha personalidade fica onde? Vai acabar com a minha personalidade? Vai acabar comigo? Não é isso, gente. Não. Eu quero que ele me olhe e goste de mim. Me ache bonita. Eu quero. E como você faz isso sem se anular? Como é que você diz para as meninas? Eu estou me anulando? Deixa eu te ajudar nisso aí, porque aqui nós entramos na essência desta questão. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre essa dificuldade dessa pessoa que te procurou. O sexo não é o problema dela. Não, exato. É como ela se sente na relação com ele. Porque aqui agora É o que vem antes da cama. Exatamente. Então, falando para os homens, espero que alguns deles estejam nos vendo. Ei, menina, assiste sim. Que ótimo. Falando para os homens,
Às vezes, o homem quer ser prático no aspecto íntimo, físico. Só que, veja bem, só pode ser prático no aspecto íntimo, físico, quem age por instinto. Isso. E não estão entre os racionais. São irracionais. É o cachorro, o porco, o cavalo, a vaca, os elefantes, os animais. Agora, na relação dos inteligentes, o processo começa na mente, na cabeça. Como eu penso, eu sinto. Lembra que eu falei? Ninguém sente sem pensar. Então, uma pessoa que não é notada, que não é feito nenhum elogio. Por exemplo, vou pegar uma coisa simples, triste, mas muito simples. O marido trabalha o tempo todo e a esposa fez um voto de dedicação pela família, filhos e casa. O cara não solta um elogio por uma comida feita com carinho, pelo elevado tempero que ela colocou, pelo tempo que gastou com as crianças. Isso é um trabalho mais desgastante que existe, porque ela lava tudo, suja tudo, cozinha tudo, come tudo num instante. Arruma a criança se suja. É um trabalho repetitivo, cansativo, sem salário. Sim. Então, joga elogio em cima disso, faz com que ela diga, eu faço, mas o que eu recebo do meu marido vale a pena. É você que está construindo. O fortalecimento da relação pessoal, da intimidade pessoal, produz a intimidade sexual. A sexual é consequente. Exato. Então, neste aspecto, eu acho que nós temos que trabalhar muito isso aí na cabeça dos homens. E eu tenho uma coisa boa com os homens. Né? Eu quero elogiar os homens que me ouvem. O homem, Darley, tem uma coisa boa nos meus seminários. Só para você ter uma ideia, hoje são mais de 56 mil casais em seminários. É uma cidade, 110 mil pessoas. Então, os homens fazem assim, não quero um seminário, não quero, vai. Quando ele aprende, fala, mas é tão simples, é simples assim. Então eu vou fazer, saem fazendo. Aí sabe o que elas fazem? Isso é estatística, estou te contando a estatística. Sim. Sabe o que elas dizem? Quero ver quanto tempo vai durar isso aí. Ela não sai do seminário acreditando, ela lutou para levá-lo e sai questionando. Mas é porque a pobrezinha já estava sofrendo há anos. Estava. Já estava tentando há anos. Aí ela pensa, seminário não vai dar jeito nesta criatura, cabeça não vai durar. Aí eu digo para eles, lá na aula separada, individual, lá só do Clube do Bolinha, eu falo, pessoal, ela não vai acreditar. E você vai repetir, ela não vai acreditar. É na perseverança de pelo menos 2 meses que ela vai dizer, acho que pegou mesmo. Então, e alguns ficaram com o olho desse tamanho para mim. Falei, então, nesses 2 meses, você não espere muita mudança na área. Seja você o agente da mudança e persevere. Então, esse é o lado dos homens, só para dar estoque. Então, o que você está propondo? O encontro e não o desencontro. Exato. É que ambos estejam esforçados. O que eu disse para aquela moça, a questão não é o que se faz ou se deixa de fazer na cama, é o que se faz antes da cama. Exato. É o que está acontecendo antes da cama. Darley, mas eu tenho que fazer. Você tem que repensar essa relação antes do quarto, antes da porta do quarto, se você me entende. Porque tem coisas a serem trabalhadas ali para que, de fato, não haja nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de raiva, de mágoa na hora de fazer sexo, que a gente comumente chama de fazer amor, mas que parece que as pessoas estão fazendo qualquer coisa, menos amor, né? Eu digo que o sexo é a celebração do amor. Isso, perfeito. Ele celebra o amor que já existe. Perfeito. Ou então não tem celebração. E faz parte também da manutenção da relação. Exato. Faz parte. Exato. Se falta sexo, deixa uma lacuna imensa para mais ressentimentos, mais falta, mais tristezas para ambas as partes. Ah, porque a mulher é obrigada? Não, gente, ambas as partes, ambas as partes. O apóstolo Paulo vai dizer para homem, para mulher, olha, o corpo do homem, da mulher, corpo da mulher, para o homem. Não é assim um do outro e está resolvido. Não é assim. Interação, vamos lá, matar aí no vídeo. Anônimo que escreve pra gente, sou casada no papel, mas não de fato. Meu marido não faz nenhum esforço para termos uma vida normal de casal. São 10 anos de casamento, ele tem problemas de saúde, porém não faz nenhum esforço para mudar a situação. Eu não sei mais o que fazer. O que será que está acontecendo? Não creio que a saúde seja o problema. Eu creio que a saúde é uma consequência já. Ele tem problema de saúde. Provavelmente essa pessoa está desistindo de si mesma em função do que está vivendo. O que está vivendo? Vamos analisar assim, essa pessoa teve um bom histórico da família original? Como ele era tratado? Ele tinha consideração de respeito pessoal? Ele tinha um senso de valor próprio? Foi construído? Não. Então esta pessoa provavelmente caiu numa relação
eu não conheço a anônima que está escrevendo, mas ela provavelmente é uma pessoa de característica parecida com de um dos pais, né? Um dos genitores deste indivíduo, dessa pessoa. Então, ele dá continuidade ao processo. Ela dá continuidade ao processo, mas ele também dá procurando. Então, o estado de ânimo dele vai se abatendo e ele vai adoecendo de verdade. Doença psicossomática, resultante do estado emocional, psicológico e mental dele. E esta pessoa, por não ter esse conhecimento prévio, não levar em consideração, ela se torna, sem saber, exigente sobre ele com coisas concretas. Pensa você arrastando uma pessoa, como eu disse, né? Essa pessoa tem que, em algum momento, dizer, olha, eu vejo que você está me ajudando e eu vou me esforçar. Não, fica você arrastando o tempo todo. Não há como sair disso a não ser com ajuda profissional. A terapia entra nesta hora, é fazer cada um perceber o que da sua ação está tornando pior a situação do outro. Que esse é o ponto mais grave no confronto das personalidades. Uma pessoa muito rápida, estressolento. Uma pessoa muito lerda, mata o lento é atrasado e o pontual é agitado. Então, ele mata o pontual, porque ele não suporta aquilo. Só que esse processo vai sendo mantido, porque a crítica do rápido aumenta a lentidão do outro e vice-versa. Quer dizer, agora imagine essas pessoas, ano passa, ano vem, ano vai, ano vem, ano vai. Isso vai se acentuando. Os dois o tempo todo querendo mudar o outro, enquanto que a cura sem terapia, sem gastar um centavo, seria, peraí, o que eu, com a minha rapidez, posso fazer para ajudar o meu marido, que é lento? O que eu posso, com a minha rapidez, ajudar a minha esposa, que é lenta, no processo de uma ação? Como eu posso cooperar com ela de manhã cedo, com as crianças? Como eu posso cooperar com ele, já separando a roupa, porque ele é devagar, quase parando, já deixo separada. Vamos pensar em algo que eu, que tenho esse dom da pontualidade ou da rapidez, como eu posso ajudar o outro servindo? No momento que eu pegar o meu dom, usar o meu dom para servir, ele se transforma em virtude. Ele não é virtude por natureza, ele é um dom, é uma dívida. Você sabe, porém, que muitas vezes isso cansa, né? Isso cansa quando? Quando, por exemplo, no caso que ela traz, que penso ser uma mulher falando do seu marido há 10 anos, ele não se esforça pelo casamento, ele não se esforça pela saúde. A gente pode estar falando de alguém com depressão, a gente pode estar falando com alguém que está desistindo da vida, como você bem disse, a gente pode estar falando de alguém que tem lá seus traumas, suas dores, e eu estou exigindo ali dele, mas você tem que levantar a cabeça, faz alguma coisa, e ele não vai porque ele está doente já. Então, esse esforço ele precisa ser bem intencional, no sentido de dar um amparo a alguém que está mal, né? Só que é muito comum que esse cansaço venha porque ela espera, idealiza um casamento e que esse homem faça, que aconteça, e se não vem, eu me canso e vem logo um sentimento de desistência. Ah, acho que não vai dar, não presta, acho que vou pedir separação, e aí a coisa fica mais difícil porque ninguém investigou. Então, é muito bem dito quando Edmar Lamarques sugere, vamos buscar uma ajuda de terceiro, uma ajuda profissional, vamos entender, vamos colocar uma lupa sobre o que pode ser feito. Aí ela pode dizer assim, Lamarques, ele não quer, não se esforça, ele não acredita, vai ela, né? Vai você buscar ajuda. Exato, e eu acho o seguinte, vamos pegar esse esforço que cansa. Eu quero pegar essa linha do esforço que cansa, porque eu acho que é uma dica interessante que você deu. Darleide, todos nós iremos cansar dependendo do propósito do esforço. Vou repetir. Todos iremos cansar dependendo do propósito do esforço. Sensacional. Tem a última interação para a gente terminar aqui o programa. Já agradecendo Edmar e a Yara, muito bom estar aqui com vocês. A Nelly diz assim, sou casada há 26 anos, meu marido é 10 anos mais velho do que eu, acabou de fazer 70 anos. Ainda acho ele lindo, percebo que tenho que aproveitar cada minuto com ele. Todos os dias faço questão de ouvir música, conversar com ele, amamos ouvir música, assim acho que estou cuidando do meu casamento. E Nelly ainda mandou com foto toda bonitona, meu amor. Beijo, parabéns para vocês também. Obrigada, gente. Acabou o programa. Acabou, nossa. Puxa vida. Tinha mais coisa para dizer. Tinha. Você volte, hein? Trate de voltar. Obrigada, viu, Yara? Muito bom Sempre estar ter com vocês você. aqui, viu? Muito bom estar aqui. Deus abençoe muito. Deus seja louvado por seu programa. Obrigada. Foi bom estar com vocês aqui, viu? Foi muito bom ter essa companhia, esse tempo de pensar. Afinal de contas, essa é sempre uma dificuldade nossa, né, Edmar Lamarques, a gente perceber qual é a nossa parte aqui.
E sempre vamos encontrar no que a gente pode mudar, no que a gente pode crescer, no que a gente precisa estar aberto para, de fato, reconhecer que nós podemos estar contribuindo para desgastar, para cansar, para minar. Então, olhar para si é o que resta, minha gente, é o que resta. A palavra de Deus diz assim, o Edemar é teólogo também, ele saberá dizer melhor do que eu. A palavra de Deus vai dizer assim que a salvação é individual. Nós cooperamos uns com os outros na estrada, na jornada, mas Deus vai perguntar para mim o que eu fiz. Como foi? Me conta teus atos, teus pensamentos, teus sentimentos, o que foi? Então você tem esse encontro hoje com Deus, essa entrega a Deus, peça que o Espírito Santo, hoje eu ofereci a você esse guia de estudo sobre o Espírito Santo, entre tantas lições aqui, você tem uma delas que trata sobre como nascer de novo. Que o Espírito Santo faça esse mover sobrenatural na tua vida, que você tenha paz, que a tua casa seja salva para a glória de Deus. Muito obrigada pelo carinho, mais uma vez muito obrigada aos meus convidados queridos, obrigada à equipe e que Deus abençoe a todos. Eu espero vocês aqui na semana que vem com mais um tema muito especial. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até lá.